Marina sempre acreditou que amor de verdade era algo que não precisava ser provado todos os dias. Ele simplesmente se sentia. Era como um vento suave que tocava a pele, silencioso, mas presente o suficiente para confirmar que estava ali. Com Daniel, ela jurava viver essa sensação todos os dias. Não era um amor explosivo, daqueles que fazem o mundo parecer uma novela. Era um amor tranquilo, previsível, quase confortável demais. Talvez confortável até demais, e por isso ela nunca imaginou que justamente essa tranquilidade escondia uma tempestade que ela não queria ver. Desde o começo, Daniel parecia o homem perfeito, atencioso, prestativo, sempre disponível. Carregava sacolas, abria portas, mandava mensagem dizendo avisa quando chegar. As amigas de Marina comentavam, segura esse homem, porque homem assim está em extinção. Marina ria achando graça, sem imaginar que por trás daquele comportamento existia algo mais complexo. Não uma maldade planejada, mas uma covardia crescente, uma incapacidade de assumir as consequências dos próprios desejos. A vida deles parecia um roteiro confortável demais para ser questionado. 4 anos de namoro, 2 de convivência, contas divididas, viagens programadas com antecedência, fotos sorrindo em lugares turísticos. Não havia brigas explosivas, não havia silêncios pesados, só uma rotina que parecia sólida como concreto, mas que, na verdade, já estava cheia de rachaduras que Daniel tentava esconder com pequenos remendos de mentira. A primeira rachadura surgiu meses antes, mas Marina não percebeu. Daniel começou a passar mais tempo trabalhando, indo a reuniões que nunca aconteciam antes. Ele chegava em casa mais tarde, cansado, mas não cansado de verdade, cansado de sustentar as próprias histórias. Marina achava estranho, mas confiava. Ela não era aquele tipo de pessoa que vasculhava celular, que tentava descobrir senhas, que ficava desconfiando à toa. Na cabeça dela, quem ama de verdade não vive assim. Mas o que ela não sabia é que justamente essa confiança seria o motivo de sua maior queda. Certo dia, Marina encontrou algo que pareceu insignificante, um recibo de cafeteria dobrado dentro do bolso da jaqueta de Daniel. Um recibo tão comum que poderia ter passado despercebido, mas algo nela a fez olhar com mais atenção. Era de uma cafeteria que ficava longe do trabalho dele, muito longe, e havia 2 cafés registrados, um macchiato e um cappuccino com baunilha. Marina não tomava cappuccino com baunilha, e Daniel odiava bebidas doces. Ela achou estranho, mas forçou um sorriso. Deve ter sido para um colega de trabalho, e seguiu seu dia. O que ela não sabia é que aquele pequeno pedaço de papel seria o primeiro aviso de que sua vida estava prestes a quebrar. Nos dias seguintes, Daniel continuou agindo normal. Beijos rápidos, abraços apressados, conversas vazias. Ele dizia, tô cansado, foi puxado hoje, tem muita coisa acontecendo. Marina acreditava, porque preferia acreditar. Amar alguém também era isso, escolher acreditar, mesmo quando o coração gritava o contrário. E então veio o detalhe que mudaria tudo, a mudança no perfume dele. Daniel sempre usou o mesmo aroma desde que eles começaram a namorar, um cheiro amadeirado que Marina reconhecia até de olhos fechados. Mas naquela semana, havia outro cheiro grudado na camisa dele, um cheiro floral, leve, feminino demais para ser coincidência. Marina perguntou brincando, novo perfume no escritório? Daniel riu e disse, deve ser do ambiente. Sabe como é todo mundo passando por perto. Só que Marina sentiu uma fisgada no peito. Foi a primeira vez que ela sentiu medo. Um medo silencioso, quase imperceptível, que apareceu como um sussurro. Tem algo errado. Mas ela ignorou, como sempre. Foi quando uma noite após Daniel dormir, o celular dele vibrou com uma notificação que não deveria aparecer. Um nome desconhecido, acompanhado de um emoji de coração partido. Marina congelou. Ela não queria pegar o celular, não queria ver, mas a vibração insistente parecia chamá-la. Seu coração começou a bater mais forte e, pela primeira vez, ela sentiu a coragem amarga de quem está prestes a ver sua vida mudar para sempre. Mas Marina não procurou. Ela apenas ficou olhando aquele nome brilhando na tela do celular escuro como se fosse um aviso. Um aviso que ela não pediu, mas que não podia mais ignorar. E naquele instante, antes mesmo de saber o que estava acontecendo,
Marina tomou a decisão que mudaria tudo. Ela iria observar, não confrontar, não discutir, não brigar. Ela queria ter certeza, queria ver com os próprios olhos, mesmo que isso destruísse tudo o que ela acreditava. Porque a pior dor não era ser traída, era viver acreditando numa mentira. Marina não fazia ideia, mas a verdade que ela estava prestes a descobrir não apenas revelaria a traição, revelaria algo muito mais profundo sobre ela mesma, algo que ela tentou esconder por anos. E aquela noite, uma noite aparentemente comum, seria o começo do fim, e ao mesmo tempo, o início de algo que ela jamais imaginou viver. A semana seguinte, aquele nome desconhecido no celular de Daniel foi a mais longa da vida de Marina. Ela tentava agir normalmente, mas cada gesto, cada palavra dele, parecia carregar um segundo significado escondido. Era como se, de repente, ela pudesse enxergar pequenos detalhes que sempre estiveram ali, mas que agora ganhavam um brilho estranho, quase cruel. Daniel continuava seguindo sua rotina, mas Marina via, pela primeira vez, que aquela rotina não combinava mais com suas atitudes. Ele chegava mais tarde, falava menos, evitava contato visual, abraçava de forma mecânica, beijava com pressa. Marina começou a perceber que Daniel nunca deixava o celular por perto. Ele levava para o banheiro, deixava no bolso até quando ia pegar água e só colocava na cômoda quando sabia que ela estava dormindo. A cada gesto, o coração dela se apertava um pouco mais, como se alguém estivesse girando uma chave dentro do peito dela, abrindo gavetas que ela nunca quis abrir. Marina começou a observar sem que ele percebesse, não por desconfiança repentina, mas por sobrevivência emocional. Ela precisava entender se estava exagerando ou se estava vivendo dentro de uma história que só ele sabia o final. Foi numa sexta-feira que algo realmente estranho aconteceu. Daniel sempre avisava quando ia chegar tarde. Sempre. Era uma das poucas regras que eles tinham no relacionamento. Mas naquela noite, ele simplesmente desapareceu. Disse que iria resolver uma demanda urgente e saiu às pressas, sem olhar muito nos olhos dela. Marina tentou não pensar no pior, mas as horas foram passando, a comida esfriando e o celular dele desligado. Era ali, naquele silêncio, que o medo florescia. Marina sentou no sofá e ficou encarando a porta como se fosse ela que fosse revelar alguma coisa. Passou a mão pelos cabelos várias vezes, tentando controlar a respiração. Ela queria chorar, mas não conseguia. Sentia um vazio, um buraco que crescia engolindo cada parte dela que ainda acreditava que estava tudo bem. Quando Daniel finalmente chegou, eram quase 2 da manhã. Ele entrou devagar, como alguém que não quer fazer barulho, mas Marina estava acordada, e ele congelou ao vê-la ali sentada no sofá com uma expressão que misturava solidão e lucidez. — Você ainda está acordada? Ele perguntou, forçando um sorriso cansado. — Você sumiu, ela disse com a voz baixa, quase um sussurro. — Já, amor. Desculpa, meu celular acabou a bateria, fiquei preso numa reunião enorme. Você sabe como é. Não, ela não sabia. E pela primeira vez ela percebeu que não queria mais saber da versão dele. Queria a verdade, inteira, nua, dolorosa, mas a verdade. Tudo bem, Marina respondeu. E Daniel relaxou, achando que a mentira tinha funcionado. O que ele não sabia é que naquele instante Marina tinha tomado uma decisão silenciosa. Ela iria descobrir a verdade sozinha. No dia seguinte, Marina acordou antes dele e fez algo que jamais pensou que faria. Decidiu procurar sinais. Não vasculhou o celular, mas observou roupas, cheiros, detalhes. Foi quando notou algo que fez seu coração disparar. Uma mancha de batom. Não exatamente vermelha, mas de um tom rosado quase imperceptível, na gola da camisa que ele usou na sexta-feira. Marina sentiu o chão desaparecer. Ela levou a camisa até a janela, tentando encontrar outra explicação. Talvez seja a maquiagem do trabalho. Talvez encostou em alguém por acidente. Mas quanto mais ela tentava se convencer, mais seu corpo tremia. A verdade já estava diante dela, mas ela não estava pronta para aceitar. Durante o café da manhã, Daniel se comportou como se nada estivesse acontecendo. Falou sobre coisas banais, riu de forma forçada, comentou sobre um jogo que queria assistir. Marina apenas observava. Cada gesto dele parecia uma mentira. Cada sorriso parecia um disfarce. E pela primeira vez ela não reconhecia o homem sentado à sua frente. Naquela tarde,
Marina decidiu conversar com sua melhor amiga, Luísa. Contou sobre a notificação, o perfume, a camisa, o sumiço. Era como se, ao falar em voz alta, tudo ficasse ainda mais real. Luísa ouviu com calma e disse: Marina, eu acho que você precisa de provas. Não confronta ele agora. Observa, analisa, guarda tudo. Confrontar sem certeza só vai te machucar mais. As palavras da amiga eram duras, mas verdadeiras. Marina sabia que precisava de coragem e paciência. Nos dias seguintes, ela começou a perceber padrões que nunca tinha notado. Daniel colocava senha em tudo, até no computador, que antes ficava aberto. Recebia ligações que atendia rapidamente e saía da sala. Começou a usar roupas melhores para compromissos normais. Marina observava tudo, anotava mentalmente cada novo detalhe, mas ainda não tinha provas concretas. Então, veio o dia em que tudo mudou. Era uma terça-feira. Daniel saiu dizendo que tinha uma reunião importante. Marina, com o coração aflito, pediu o carro da mãe emprestado e decidiu seguir Daniel. Não queria ser pega, queria apenas entender. Quando o viu sair do condomínio, manteve distância. O caminho parecia normal até ele dobrar 2 ruas antes do trabalho e estacionar em frente à mesma cafeteria do recibo. Marina segurou o volante com força, tentando controlar o tremor das mãos. Cada célula do corpo dela queria gritar, mas ela permaneceu firme. Daniel desceu do carro. E então, outra mulher surgiu da cafeteria. Jovem, bonita, com o sorriso de quem não carrega culpa nenhuma. Ela abraçou Daniel com uma intimidade que Marina nunca tinha visto nele. E então o pior aconteceu. Eles se beijaram. Não um beijo rápido, um beijo cheio de saudade, um beijo que mostrava história, rotina, sentimento. Marina teve que colocar a mão na boca para não gritar ali mesmo. A dor foi tão forte que parecia física. Era como se alguém tivesse enfiado a mão no peito dela e arrancado algo que ela nunca mais teria de volta. Ela não conseguia respirar, não conseguia pensar, não conseguia sentir nada além de uma dor cortante, absurda, devastadora. Mas ao contrário do que muitos fariam, Marina não desceu do carro, não fez escândalo, não confrontou ninguém. Ela apenas observou cada gesto, cada toque, cada sorriso que não era para ela. E foi ali, dentro daquele carro estacionado, com o coração quebrado em pedaços, que Marina fez algo que ela nunca achou que teria força para fazer. Ela pegou o celular e começou a gravar. Não para expor na internet, não por vingança, não para humilhar ninguém, mas para registrar a verdade que Daniel nunca teria coragem de confessar. Quando Daniel entrou novamente no carro com a outra mulher, eles não perceberam que Marina estava ali. Que ela sabia que aquela cena seria a prova que encerraria não apenas o relacionamento, mas uma fase inteira da sua vida. Ao chegar em casa, Marina trancou a porta, se sentou no chão da sala e chorou como nunca tinha chorado antes. Chorou pela dor, pela decepção, pela perda, mas principalmente pelo tempo que ela nunca recuperaria. Mas quando o choro cessou, algo inesperado aconteceu. Ela sentiu uma força diferente dentro de si. Uma força silenciosa que parecia dizer: acabou, mas você ainda está aqui. E naquele momento, Marina percebeu que a traição não tinha apenas destruído seu relacionamento, tinha despertado uma nova versão dela, uma versão que até então ela não sabia que existia. Marina não dormiu naquela noite. Passou horas encarando o teto, revivendo mentalmente cada gesto, cada detalhe, cada palavra dita nos últimos meses. A traição não era apenas o beijo que ela viu no estacionamento da cafeteria. Era o acúmulo silencioso de sinais que ela ignorou, confiando demais em alguém que nunca mereceu tanta entrega. Quando o relógio marcou 6 da manhã, Marina já estava sentada à mesa, com os olhos inchados e a mente afiada como nunca. Pela primeira vez em muito tempo, ela sentia algo novo, clareza. Uma clareza que nascia da dor, sim, mas que revelava uma força que ela própria não sabia que tinha. Daniel chegou em casa pouco depois das 7. Entrou quieto, tentando não fazer barulho, achando que Marina ainda dormia. Mas quando ele abriu a porta da sala e encontrou Marina sentada ali, ereta, séria, com o olhar firme, ele congelou. Você acordou cedo, ele disse, tentando manter a voz leve. Marina não respondeu. Apenas observou.
E foi justamente esse silêncio que fez Daniel ficar desconfortável. Ele nunca soube lidar com silêncio. Sempre falou demais para evitar sentir o que não queria. Aconteceu alguma coisa? Ele perguntou. Marina inspirou fundo, mantendo a calma. A gente precisa conversar depois, ela disse apenas. E levantou-se, indo para o quarto. Daniel ficou parado, sem entender. Mas Marina não iria confrontá-lo ainda. Ela não queria discussões no calor da emoção. Queria se preparar para o momento certo. E, principalmente, queria se conhecer antes de encerrar qualquer capítulo. Naquele mesmo dia, Marina decidiu procurar uma terapeuta. Luísa tinha recomendado uma profissional excelente e Marina marcou uma consulta de emergência. Ela chegou na clínica tremendo, mas a recepcionista a recebeu com um sorriso gentil. O tipo de sorriso que faz você se sentir seguro, mesmo que por alguns instantes. A terapeuta, chamada Helena, a ouviu com atenção desde o primeiro segundo. Marina contou tudo, desde os primeiros sinais, passando pelo perfume estranho, até a cena devastadora na cafeteria. Marina, Helena disse com voz profunda, você passou meses carregando essa angústia sozinha. Isso é destrutivo, você não falhou, você confiou. E confiar não é um defeito. Essas palavras quebraram Marina. Ela chorou, mas dessa vez foi um choro diferente do anterior. Era um choro de alívio, de libertação, como se estivesse tirando uma armadura pesada que usou por tempo demais. Helena continuou. Antes de decidir o que fazer com Daniel, você precisa decidir o que fazer com você. Esse momento é sobre você, não sobre ele. Essas palavras ficaram martelando na mente de Marina, enquanto ela caminhava de volta para casa. Pela primeira vez, ela percebeu que sua vida não precisava se resumir à dor que Daniel tinha causado. Ela tinha escolha, ela tinha coragem e ela tinha a verdade. Durante a semana, Marina evitou confrontar Daniel. Ele não imaginava que ela sabia. Continuava atuando como sempre, com suas desculpas, suas histórias mal contadas e seus abraços vazios. Mas Marina via tudo com outros olhos, olhos de quem acordou, de quem entendeu o valor de si mesma. Ela começou a reparar em coisas que antes passavam despercebidas, como ele sempre falava sobre si mesmo, como raramente perguntava sobre o dia dela, como a maioria das decisões eram baseadas no que ele queria e não no que os dois desejavam. Marina sentia como se estivesse vendo o relacionamento pela primeira vez sem filtros e não gostava do que via. Foi então que Marina encontrou algo que a feriu ainda mais profundamente do que o beijo na cafeteria. Um papel escondido dentro da gaveta de Daniel, com uma letra que ela não reconhecia. Era um bilhete curto, mas claro. Obrigada por ontem. Foi perfeito. Sinto sua falta todos os dias. Marina sentiu o mundo girar. Não era uma traição recente. Não era um deslize. Era um relacionamento paralelo. Uma história construída enquanto ela estava ocupada sendo fiel, sendo presente, sendo parceira. A revolta subiu como um incêndio dentro dela, mas em vez de gritar, ela guardou o bilhete. Mais uma prova. 2 dias depois, uma conversa inesperada aconteceu. Daniel entrou no quarto, sentou ao lado dela e disse: Marina, você tá estranha esses dias. Tá me evitando? Eu fiz alguma coisa? Marina o encarou com uma serenidade que ele não estava preparado para ver. Daniel, você acha que fez alguma coisa? Ela perguntou. Ele ficou visivelmente desconfortável, desviando o olhar. Não sei. Às vezes eu fico cansado, eu sei que não tenho sido perfeito. Marina quase riu. O cinismo dele era tão profundo que chegava a ser trágico. Daniel, ela disse devagar, com calma, a gente vai conversar no fim de semana. Eu preciso de tempo até lá. Ele engoliu seco. Tá, tudo bem. Mas Marina já sabia que aquele fim de semana seria o marco final de uma história que nunca mais seria reescrita. Na sexta-feira à noite, Marina mandou mensagem para Luísa. É amanhã. A amiga respondeu na mesma hora. Tô com você, seja corajosa. Marina respirou fundo. Era isso. O fim. O sábado começou como qualquer outro. Daniel tomou café distraído, falando sobre trabalho, enquanto Marina o observava com um misto de tristeza e força. Ele estava relaxado, achando que tudo estava normal, até que Marina colocou o celular sobre a mesa. Daniel, senta aqui. Agora. O tom dela fez ele congelar. Ele se aproximou devagar, sentando-se de frente para ela. O que está acontecendo? Ele perguntou, tentando parecer calmo. Marina ligou o vídeo.
O vídeo que ela gravou dentro do carro. O vídeo do beijo. O vídeo da traição evidente. Quando a imagem apareceu, Daniel empalideceu. Seu corpo travou como se alguém tivesse apertado um botão inesperado. Ele levou a mão ao rosto, os olhos arregalados. Marina, eu... Não é o que você pensa. Não é o que eu penso? Ela interrompeu. Então me explica, Daniel. Me explica o que é isso. Ele tentou falar várias vezes, mas a voz não saía. Tentou inventar histórias, mas sabia que qualquer palavra seria ridícula diante das imagens. Marina, eu ia te contar... Quando? Ela perguntou. Quando eu estivesse velha demais para descobrir? Quando não tivesse mais forças para ir embora? Quando você cansasse dela? Daniel começou a chorar. Não pela dor que causou, mas pelo medo de perder o conforto que Marina sempre representou. Eu errei muito, ele murmurou. Mas eu te amo. Marina olhou nos olhos dele e viu pela primeira vez a verdade. Ele não a amava. Ele amava a estabilidade, a comodidade, a paciência dela, mas não amava ela. Daniel, você não me ama. Ela disse isso com uma calma que o destruiu mais do que qualquer grito. Se amasse, não teria feito isso. Não por meses. Ele tentou se aproximar, mas Marina levantou a mão. Não chega perto de mim. Daniel desabou ali mesmo, chorando, implorando, pedindo perdão. Mas Marina não sentia mais pena, nem raiva, nem ódio. Sentia nada. Era como se Daniel tivesse se tornado um estranho. A conversa durou horas. Marina falou tudo o que nunca teve coragem de dizer. Disse como se sentiu ignorada, desvalorizada, invisível. Disse como ele sempre colocou os próprios desejos acima de tudo. Disse como a traição não era o beijo, era a falta de respeito que começou muito antes. Daniel ouviu, chorou, pediu perdão de todas as maneiras possíveis. Mas nada disso importava mais. Quando o relógio marcou 4 da tarde, Marina levantou-se. Eu tô indo embora, ela disse. Marina, por favor, eu posso mudar. Você teve meses para mudar. Agora é tarde demais. Ela pegou a mala que tinha preparado de manhã e caminhou até a porta. Daniel correu atrás dela, desesperado. Não faz isso, não joga tudo fora. Marina se virou e disse com a voz firme. Eu não tô jogando nada fora. Você jogou. Eu só tô pegando de volta o que sobrou de mim. E saiu. O vento da rua bateu em seu rosto como um abraço inesperado. Pela primeira vez, ela respirou fundo e sentiu liberdade. Dor, sim, mas liberdade. Ela caminhou devagar, sentindo cada passo, como se estivesse reaprendendo a viver depois de muito tempo presa. Marina não sabia o que viria depois. Não sabia se choraria de novo, se teria recaídas, se sentiria saudade do que teve ou do que imaginou ter. Mas sabia uma coisa. Ela estava viva e estava sozinha, mas finalmente estava inteira. E isso era o começo de algo muito maior do que a dor da traição. Era o começo da reconstrução. Marina saiu do apartamento sem olhar para trás. Não porque não sentisse nada, mas porque se olhasse, talvez vacilasse. E ela sabia que não podia vacilar naquele momento. Cada passo pelo corredor parecia um ataque direto ao peito dela, como se o coração estivesse se despedindo de um lugar onde amou demais e foi destruído na mesma intensidade. Mas mesmo com a dor latejando, havia algo novo ali, algo quase imperceptível, mas presente. Liberdade. O elevador demorou mais que o normal. Ela ficou ali parada, segurando a mala com força, como se aquilo fosse o que impedia seu corpo de desmontar por completo. Quando as portas se abriram e ela saiu para a rua, o ar fresco bateu no rosto dela de maneira tão real, tão forte, que Marina percebeu o óbvio. Há dores que libertam mais do que aprisionam. Ela não tinha um destino definido. Caminhou sem pressa, como se estivesse experimentando o mundo pela primeira vez. Cada rosto desconhecido, cada carro que passava, cada árvore balançando com o vento, tudo parecia diferente. Não porque o mundo havia mudado, mas porque ela finalmente tinha se libertado de uma mentira que a aprisionou por muito tempo. Marina seguiu até a casa da amiga Luísa. Quando a porta abriu, Luísa nem precisou perguntar nada. Apenas a abraçou. Um abraço forte, profundo, que parecia unir as partes quebradas do coração dela. Marina finalmente chorou. Não o choro de desespero do dia anterior, mas um choro de alívio, de exaustão, de limpeza emocional. Eu fiz o que precisava fazer, Marina disse entre lágrimas. E você fez melhor do que imagina, respondeu Luísa.
Marina passou aquele final de semana na casa da amiga. Não houve festas nem conversas longas demais sobre o que aconteceu. Havia silêncio, chá quente, risadas pequenas e, principalmente, acolhimento. Era como se a vida estivesse dizendo: você não precisa enfrentar tudo sozinha. Os dias seguintes foram um misto de caos emocional e pequenos renascimentos. Marina ainda acordava com a sensação estranha de vazio ao lado na cama. Ainda sentia o impulso de contar a Daniel sobre algo que acontecia no trabalho. E logo depois, lembrava-se de que ele não era mais parte do seu cotidiano. Ela chorou algumas vezes. Teve raiva, teve medo e teve recaídas, claro. Momentos em que perguntava a si mesma se tinha feito a coisa certa. É fácil imaginar um recomeço perfeito. Difícil é viver um. Mas, apesar da dor, cada dia longe de Daniel parecia dar 1 centímetro a mais de força. Ela voltou para as sessões com Helena, a terapeuta, e foi lá que ouviu algo que a marcou profundamente. Marina, quando uma relação termina por traição, a ferida não é apenas no amor, é na identidade. Você precisa reaprender quem você é sem ele. E foi isso que Marina fez. Ela começou com pequenas mudanças. Mudou o corte de cabelo, organizou seu guarda-roupa, retomou hobbies que tinha abandonado, como desenho e escrita. Começou a caminhar nos fins de tarde apenas para sentir o vento no rosto. Redescobriu o prazer de beber um café sozinha, ouvindo a própria respiração e não mais o silêncio desconfortável que ela e Daniel dividiam nos últimos meses do relacionamento. E aos poucos Marina foi entendendo. Ela não estava recomeçando por causa de Daniel. Ela estava recomeçando por causa dela. Enquanto isso, Daniel entrou em desespero. Primeiro tentou ligar. Mandou mensagens longas, cheias de "eu errei", "me perdoa", "vamos conversar". Marina não respondeu. Depois ele começou a aparecer na porta da casa de Luísa, pedindo apenas 5 minutos para conversar. Marina não abriu. O Daniel que ela conhecia, ou achava que conhecia, se desmanchou na frente dela. Ele finalmente percebeu que havia perdido algo que nunca mais conseguiria recuperar. A confiança de alguém que o amou de verdade. Dias depois, Marina recebeu uma carta. A letra era de Daniel. Ele falava sobre arrependimento, sobre saudade, sobre medo. Pedia desculpa. Contava que a outra mulher havia terminado tudo depois que soube que ele era comprometido. Ele estava sozinho e queria Marina de volta. Marina leu tudo até o fim, não com raiva, mas com clareza. A carta era uma tentativa tardia de reparar um erro irreparável. Uma tentativa de recuperar algo que ele nunca soube valorizar enquanto teve. Ela fechou a carta, respirou fundo e fez algo que simbolizava seu novo capítulo. Jogou a carta fora. Não por vingança, não por desprezo, mas porque aquilo já não fazia parte da vida dela. O tempo passou. 6 meses, para ser mais exata. O suficiente para que Marina se transformasse completamente. Ela conseguiu um cargo melhor no trabalho. Retomou antigos projetos pessoais, fez novas amizades e até começou a viajar aos finais de semana. Mas a maior mudança não foi externa, foi interna. Marina descobriu algo que nunca tinha percebido. Ela nunca precisou de Daniel para ser feliz. Ela era suficiente desde o começo. Só não sabia disso. Numa tarde de domingo, enquanto caminhava por um parque, Marina sentiu algo que há muito tempo não sentia. Paz. Uma paz profunda, constante, que não dependia de ninguém além dela mesma. Ela sentou-se em um banco, observou as pessoas passando e pensou no quanto mudou desde o dia em que descobriu a traição. A Marina de antes teria implorado, teria se humilhado, teria acreditado nas desculpas. A Marina de agora, jamais. Então, enquanto o sol se punha, ela sorriu. Não por estar apaixonada novamente, não por ter esquecido o que aconteceu, mas porque finalmente entendeu. A maior vingança contra alguém que nos destruiu é reconstruir-se tão profundamente que nunca mais caibamos no mesmo lugar onde fomos feridos. E foi por isso que, alguns dias depois, Marina decidiu gravar um vídeo. Nada dramático, nada sensacionalista, apenas ela, sentada em seu quarto novo, olhando para a câmera. O vídeo começava com uma frase simples: "Eu sobrevivi à pior dor da minha vida. E se você está passando por isso agora, você também vai sobreviver." Ela contou de maneira suave e sincera sobre como descobriu a traição, sobre o quanto doeu, sobre como buscou ajuda,
sobre como se reconstruiu. Falou sobre coragem, sobre limites, sobre amor próprio, sobre recomeços. Ela não mencionou nomes, não expôs ninguém, não mostrou vídeo nem provas. Mostrou apenas a si mesma, forte, madura e renascida. E foi isso que fez o vídeo viralizar. Milhares de comentários surgiram, pessoas agradecendo, dizendo que aquele vídeo tinha salvado noites de choro, que deu forças para terminar relações abusivas, que ensinou o valor de recomeçar. Marina não esperava aquilo, mas pela primeira vez ela entendeu. Talvez o sofrimento que ela viveu tivesse um propósito maior do que a dor. Talvez fosse para inspirar alguém que precisava da mesma coragem que ela um dia precisou. Meses depois, numa cafeteria, a mesma onde viu Daniel traí-la, Marina sentou-se sozinha, bebendo um cappuccino com baunilha. O mesmo pedido que a tinha destruído meses atrás, agora tinha outro significado. Ele era dela, não de uma história dolorosa. E ali, olhando pela janela, Marina percebeu. Ela não precisava mais apagar a dor para ser feliz. Ela apenas precisava transformá-la em força. O telefone vibrou com uma mensagem de Luísa. Orgulho de você. Marina sorriu. Sim, ela tinha motivo para se orgulhar, porque no fim de toda aquela tempestade, Marina descobriu a verdade que mudaria sua vida para sempre. A traição não foi o fim da história dela, foi o começo do capítulo mais forte, mais bonito e mais verdadeiro que ela já viveu.